Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e faço parte aqui da equipe da editora. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma palavra que tem sido muito citada nos últimos anos, mas a gente precisa pensar se ela está sendo colocada em prática, que é a palavra empatia. A nossa proposta é falar aqui sobre a empatia de um ponto de vista linguístico, ou seja, do significado que ela tem e dos sentidos que ela mobiliza. É muito importante a gente entender o que as palavras significam para saber que existe uma palavra mais adequada para determinado sentido, para determinado contexto. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente falou sobre a diferença entre epidemia, pandemia, endemia e surto. E a gente ressaltou essa importância de você saber qual é a palavra adequada para se usar em determinada situação. Para conseguir fazer isso, é muito importante a gente sempre usar um dicionário bom da língua portuguesa, que vai trazer para a gente as diferentes acepções, os diferentes significados que cada palavra traz, porque uma palavra não tem apenas um único significado. Então, pensando na palavra empatia, como é que o dicionário define pra gente? Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de apreender como ela apreende. Esse aprender é importante destacar que a gente está falando aqui da palavra com dois Es, no sentido de compreensão, de compreender, e não aquele aprender da escola, do aprendizado, do ensinar, que aquele é com um E só. Essa definição de empatia faz a gente lembrar de um velho ditado popular que dizia: faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Mas se a gente pensa no real significado da empatia, que é sentir como o outro, se colocar no lugar do outro, talvez esse ditado não seja tão adequado. A gente poderia pensar assim numa adaptação que seria: faça pelo outro aquilo que ele gostaria que você fizesse por ele. E por que é tão difícil a gente colocar a empatia em prática? Porque se colocar no lugar do outro requer uma série de mobilizações, de movimentos que a gente não está tão acostumado a fazer. Então, para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso primeiro entender qual é esse lugar, quem é esse outro, de onde ele veio, qual é a história de vida dele, como ele enxerga o mundo. Então, se a gente fica nessa ideia de fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizesse por nós, a gente ainda está um pouquinho no campo do egoísmo e não se colocando realmente no lugar do outro. Por quê? Porque a solução que para mim seria mais adequada pode ser que para o outro não seja. Mas eu só vou saber o que ele espera de mim, qual a solução, qual é a ajuda que ele precisa, se eu conseguir ouvi-lo, se eu der espaço para o outro falar. Então eu vou dar um exemplo muito simples para a gente pensar nesse se colocar no lugar do outro. Se eu tenho uma colega de trabalho que fala que está com muita vontade de um doce, que um doce faria ela feliz, eu tenho duas alternativas. Eu posso ir lá e comprar o doce que eu acho maravilhoso, que para mim seria o melhor doce possível, que faria o meu dia feliz, ou eu posso perguntar para ela qual doce ela gostaria. E aí sim eu parto para esse ato de gentileza. Por quê? Vamos supor, se eu for lá e comprar um brigadeiro, que eu acho que para mim é um doce que é muito gostoso, que vai me deixar feliz, e entrego esse doce para ela, ele pode não ter o efeito que eu queria, porque ela pode ser alérgica a chocolate, ela pode não gostar de brigadeiro, ou ela pode ter uma outra preferência. Bom, então pra gente finalizar esse vídeo, tem uma frase bem famosa do Leonardo Boff que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então a gente precisa praticar a empatia, colocar isso em prática e fazer como um treino mesmo, como um exercício. Se eu entendo que o que o outro enxerga é a partir da perspectiva dele, para eu entender o que ele deseja e como eu posso ajudá-lo, eu preciso me colocar nesse lugar que ele ocupa, preciso me colocar nesse ponto da onde ele vê o mundo. Então, que tal a gente começar a praticar a empatia ouvindo o que o outro tem a dizer? Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo, ter ouvido a nossa proposta. E aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!